Bom, nós estamos aqui no canil da Polícia Militar. Eu estou aqui junto com o Quick, que é um cachorro, um pastor, que representa o canil aqui da polícia. E hoje eu vou entrevistar o médico veterinário Aristides Maganin, que vai explicar um pouco pra gente sobre a importância do médico veterinário. Então, vale a pena conferir. O canil da Polícia Militar existe há 63 anos. Assim, o corpo veterinário foi montado desde então. E hoje existem poucos veterinários para cuidar do canil da Polícia Militar, bombeiros e cidades onde há o canil para patrulhamento e faro. O canil da Polícia Militar de São Paulo hoje abriga 81 cães de diversas raças. Suas atividades são patrulhamento e faro. Patrulhamento são as raças pastor belga, pastor alemão e de faro, Rottweiler, branco alemão, Blue Hound e o labrador, como é o caso de Thor, de 7 anos, que consegue achar todas as drogas e entorpecentes. E também existem aqueles que fazem dupla função, de patrulhamento e faro, que são Rottweiler, pastor belga e pastor de Malinois. Com 8 anos, o cão se aposenta de suas atividades e muitos ficam com seus adestradores, por causa da sua ligação amorosa diária. Nós estamos aqui com o médico veterinário, Dr. Aristides Maganin, que é médico veterinário aqui do canil da Polícia Militar. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom, doutor, eu queria saber, como médico veterinário, qual que é a importância do médico veterinário aqui no canil? Bom, a importância do médico veterinário, de uma maneira geral, não só no canil, ela está relacionada com saúde animal, que é onde as pessoas mais nos veem, e saúde pública, que aí abrange uma série de atitudes que são inerentes à medicina veterinária para a manutenção da saúde não só dos animais, como do ser humano. Doutor, eu queria saber como é que surgiu a necessidade do médico veterinário fazer parte aqui da Polícia Militar do canil? Bom, a origem do médico veterinário, do atendimento médico veterinário da Polícia Militar, ela remonta a outras forças armadas, né? Então remonta o Exército, que já apresentava a necessidade do trabalho com animais, que remontam o século passado, século retrasado. A necessidade de se cuidar desses animais que eram utilizados principalmente em época de guerra é que traz a necessidade de um médico veterinário. Esse médico veterinário, ele entra num contexto de uma corporação hierarquizada, onde você tem tenentes, capitães, majores, tenentes coronéis. A necessidade do médico veterinário, ela aparece no ponto onde você tem o trabalho de animais dentro de uma corporação. Esses animais, eles sofrem uma determinada lide, né? Eles são acondicionados, no caso de cães, em canis, no caso de cavalos, nas baias, e não se tem como é muito difícil você ter um atendimento veterinário que venha de fora para cá, porque o trabalho com cão ou o trabalho com equinos, ele é um trabalho ímpar, não é um trabalho que você encontra na vida civil normal, né? Então, as doenças são específicas, a alimentação deles é específica, o manejo ele é completamente diferente do manejo que a gente encontra na vida civil. Então, houve a necessidade, por bem, de se trazer o médico veterinário para dentro dessa instituição. Em sendo uma instituição hierarquizada, esse veterinário, assim como outras atividades do quadro de saúde, médicos, dentistas, absorvem essa hierarquia e se tornam tenentes, capitães, majores, dentro de um plano de carreira também. Doutor, eu queria saber, tem outras atividades que o médico veterinário exerce aqui dentro? Na verdade, a grande parte, as atividades mais importantes do médico veterinário não se restringem à saúde animal. Também faz parte manter a sanidade do plantel, mas a formação do condutor de cão passa pelo médico veterinário, a formação do
enfermeiro veterinário, que é quem faz uma primeira avaliação desses animais e é quem está constantemente buscando alterações dentro de box que possam indicar alguma alteração sanitária nos animais, também passa pelo médico veterinário. A própria avaliação do cão, que você já citou, para a entrada de cão em carga, passa pelo médico veterinário. A saída desse animal de carga, se for por algum problema sanitário ou não, também tem que passar pelo médico veterinário para ele avalizar essa retirada do cão de carga. O óbito do animal ele tem que ser avalizado pelo médico veterinário. Então, existe um universo muito grande de atividades que passam, inclusive, pela parte administrativa, da compra de medicamento, da compra de ração, da indicação de qual é a melhor ração, que passam pelo médico veterinário. Então, o universo de atividades do médico veterinário transcende muito. É abrangente. É muito abrangente, porque transcende a simplesmente cuidar do animal. Então, nós fazemos a clínica médica, nós fazemos a clínica cirúrgica, mas nós fazemos todo um aspecto de formação e de administração dentro do âmbito veterinário. Doutor, eu queria saber, tem alguma doença, como você trabalha aqui no canil, os cachorros passam por vários lugares, como favelas, né? Fazem parte andam em lugares que podem ter algum risco para a saúde humana. Eu queria saber como é que é a profilaxia disso. Bom, os lugares onde os animais têm acesso são realmente os mais diversos, mas a gente tem limitações com relação ao tipo de programa de profilaxia que a gente tem que fazer. Então, basicamente, a gente trabalha com vermifugações e com vacinações. As vermifugações elas são periódicas, são 4 vermifugações ao ano, que são preconizadas tanto aos cães do canil central como aos cães dos canis setoriais. E as vacinações são anuais para algumas moléstias e bianuais para outras moléstias. Por exemplo, para raiva, elas são preconizadas anualmente. Para sinomose, hepatite, leptospirose, doenças relacionadas tanto ao homem e ao cão quanto só ao cão, são anuais. E a gripe canina é uma vacinação que é aplicada 2 vezes ao ano, em função da incidência da doença em locais onde os cães são confinados da forma como são aqui. Isso muda muito para os cachorros que não são da polícia, nessa parte de profilaxia? Para algumas coisas, sim. Porque os cães que estão confinados num quintal e não têm acesso constante a outros cães, como é o caso daqui, ou a locais de maior incidência de outros animais, como é o caso dos cães daqui, principalmente a vermifugação, ela é preconizada de uma forma diferente. Então, aqui a gente tem uma possibilidade de incidência de vermes muito maior do que um cão que esteja em casa ou num apartamento. Então, a conduta ela é completamente diferente. Agora, o senhor também trabalha na parte, assim, parte de manejo, da parte de escolha de cachorros, que eu sei que aqui tem variedades de raças de cachorro. Quais são as raças que tem aqui e por que a variação? Bom, vamos dividir essa pergunta em partes, né? A variedade de raças é porque a gente tem finalidades diversas, com relação a trabalho. Então, para policiamento, a raça escolhida ela é voltada para cães de policiamento. Para farejamento, quer seja de tóxico ou quer seja de material explosivo, a raça é voltada para cães de farejamento. Existem alguns cães que se prestam tanto a policiamento quanto a farejamento, porque eles mostram características individuais relacionadas ao trabalho, aos 2 tipos de trabalho. Então aproveita-se esse animal tanto para um serviço quanto para outro, mas esses animais são exceções, são animais que surgem dentro de um universo grande de animais, mas que não é caracteristicamente obtido pela gente, o que seria ideal. Então,
Pastor belga de Malinois, pastor alemão, Rottweiler, são cães mais voltados para policiamento. Eles não têm aquele ímpeto tão grande em procura de objeto, em procura de brinquedo, em brincadeiras, como tem o Labrador, o Springer Spaniel, que são cães mais voltados para utilização de cães de faro. Agora, eu sei que aqui na polícia, o canil da polícia, ele manda ordens para vários lugares do estado de São Paulo onde tem o canil. E essa ordem sai do médico veterinário de São Paulo, é isso? Essas são as determinações que a divisão veterinária faz com relação a todos os animais do estado. Então, a gente separa, nós procuramos separar as maiores incidências de doenças relacionadas a diversas áreas. Então, por exemplo, o departamento veterinário, ele lida de uma forma diferente com relação a controle de leishmaniose aqui na capital, da forma como ele lida em Presidente Prudente. Então, o município de Presidente Prudente, o município de Araçatuba, o município de Panorama, eles têm uma incidência grande e um afluxo de cães vindo do Mato Grosso maior do que o município de São Paulo. Lá existe a presença do vetor da leishmaniose, coisa que aqui ainda não se manifestou. Então lá nós temos que ter um controle muito maior através do uso de coleira repelente, através de sorologias periódicas para leishmaniose, através de entelamento de box, que aqui não teria tanta necessidade. Então, dependendo do município, emana-se dessa divisão veterinária determinações relacionadas ao controle dessas doenças, principalmente. E vocês vão até os locais ou normalmente quem é o comandante de lá que vem aqui para pegar mais informações? Quando existia um número de veterinários suficiente para a gente poder fazer esse serviço nos canis setoriais, nós viajávamos periodicamente nesses canis setoriais. Então o nosso serviço era mais efetivo com relação a isso. Hoje em dia já não é mais possível, porque aumentou-se muito. Hoje em dia nós temos 24 canis setoriais e 2 veterinários para atender tanto a capital quanto aos canis da Grande São Paulo, que tem o canil do Corpo de Bombeiros, do 1º GB, tem o canil de Osasco. Então, aumentou-se muito a demanda, sem que nós pudéssemos ter nos preparado para atender essa demanda. Então, hoje nós emanamos essas informações a partir do município de São Paulo, mas, na verdade, quem tem que desenvolver esse trabalho são os canis setoriais mesmo. E aí eles buscam veterinários locais, para as pessoas entenderem como funciona isso. Em princípio, eles deveriam buscar veterinários locais. Como existe uma dificuldade muito grande na contratação desse profissional, por problemas administrativos, então eles recorrem ainda ao nosso serviço, mas eles trazem o problema até nós, para que nós, com a estrutura que a gente tem, possamos resolver esses problemas. Tanto a parte de manejo como a parte de vacinação, das profilaxias todas? Vacinação e vermifugação e alimentação são pontos que podem ser previstos. A gente já sabe o que vai ser feito no ano seguinte, então eles têm condições, por exemplo, de fazer a compra desse material e lá eles administram dessa forma. Mas os problemas que surgem no decorrer do ano, por exemplo, eles não têm como resolver. Um cachorro que fratura um membro, ou um cachorro que tem algum problema de pele ou algum problema de ouvido, que eles precisariam usar um médico veterinário, eles acabam não conseguindo esse serviço lá e buscam o nosso auxílio. Mas, em termos de profilaxia, a gente consegue, com antecedência, fazer a previsão disso para os canis setoriais também. E eles, através de unidades gestoras em cada município que tem canil setorial, fazer a previsão disso e fazer a compra desse material. E agora, doutora, vocês que escolhem os cachorros aqui, vocês escolhem pela parte assim zootécnica, digamos assim, né, de ser mais ágil, de ter mais agilidade, e o médico veterinário que escolhe?
o médico veterinário ele faz parte de uma comissão para a escolha de cães. Então, quer seja um cão comprado, que a gente vai buscar no mercado criadores que se direcionem para cães de trabalho, quer seja na criação própria, que nós também colocamos cães para cruzar e obtemos ninhada para isso daí. Uma comissão é que vai avaliar esse animal individualmente e verificar se ele serve ao trabalho policial militar ou não. Então a parte do veterinário é a parte sanitária. Então ele vai verificar se o padreador e a matriz têm controle para displasia de cotovelo, para displasia coxofemoral, se esses filhotes estão vacinados, se esses filhotes não têm problemas estruturais que possam vir a trazer algum tipo de problema durante o desenvolvimento do trabalho policial militar. Por exemplo, um animal que seja prognata, ele vai ter dificuldade na apreensão de alimento, ele vai ter dificuldade na manutenção sanitária dele, da saúde dele, e isso vai comprometer o trabalho desenvolvido dentro da Polícia Militar. Então a gente tem que verificar se esse animal sanitariamente está adequado para o trabalho policial militar, e os indivíduos envolvidos com adestramento vão saber vão verificar se esse animal tem condições de ser adestrado para o trabalho a que ele vai se prontificar a fazer, ou farejamento, ou policiamento, ou qualquer outro trabalho que ele vai desenvolver, e para esse cão dar entrada como um bem público. Esse animal ele vai ser tratado a partir daí da mesma forma como é tratado uma viatura ou como é tratado um colete balístico. Ele é colocado em carga e ele tem que ser administrado como uma carga, ele tem que ser bem cuidado, bem tratado, ele tem que ter a manutenção dele feita de uma forma adequada. Agora, quando vocês compram os cachorros, eles passam por algum requisito, assim, no sentido assim, de quarentena? Logo que eles são comprados e chegam aqui no canil, eles já chegam e ficam próximos já aos animais que já estão aqui? Não. Em princípio, o animal que é produzido aqui, na maternidade do canil central, ele já faz a quarentena dele no decorrer da vida dele, porque ele começa a ser adestrado desde filhotinho. E a partir do momento que terminam as vacinações dele e as vermifugações de filhote, ele começa a ser introduzido na matilha de uma forma natural. O animal que vem de outro local, ele tanto pode trazer algum tipo de doença para a matilha, quanto ele pode ser acometido por micro-organismos que já se encontram normalmente aqui. Então, a introdução dele tem que ser gradativa, ele passa por uma vermifugação, que é a vermifugação padrão do nosso plantel, ele passa por uma vacinação, que é a vacinação normal do plantel, e a partir daí ele começa a ser introduzido na matilha. Então ele não entra em convívio com outros animais que estão aqui dentro logo de cara. Ele passa por uma quarentena efetivamente uma quarentena, que dura aí pelo menos umas 3 a 4 semanas, para que a gente possa verificar se esse animal não trouxe nenhuma doença, não pode ser potencialmente o vetor de alguma doença para a matilha, e para que ele se acostume também com os micro-organismos que já se encontram aqui dentro. E as fêmeas que têm cio, elas são separadas também? Elas são separadas também, assim, não só da matilha, como também para trabalhar? A gente indica que não se trabalhe as fêmeas na época do cio, porque na rua pode haver algum problema com cães errantes ou cães de particulares na rua, e que não teria como controlar. Então elas não saem para serviço nenhum. E aqui dentro a gente toma o cuidado para que elas fiquem em box telados e trancados, para que não entre nenhum macho que acabe se tornando um cruzamento indesejado, ou porque não foi avaliado o tipo de cruzamento, ou porque não foi avaliado uma árvore genealógica mais ideal para que essa fêmea cruzasse. Dr. Maganin explica que o canil da Polícia Militar
possui uma estrutura física com consultório veterinário e a parte cirúrgica, para atender qualquer tipo de intercorrência com os cães. De problema, ou quando precisa incidir de alguma forma clínica nesse animal, ele é recepcionado nessa sala, que é a sala de atendimento. Nessa sala de atendimento a gente tem o material mínimo necessário para um atendimento clínico, quer seja ele de emergência ou não. Os medicamentos que ficam aqui são para uso corriqueiro. Na farmácia a gente tem acondicionado o medicamento para um uso mais a médio prazo. Temos a geladeira para materiais biológicos. Essa geladeira é controlada, a temperatura dela é controlada 24 horas por dia, com um sistema de proteção de queda de energia, para que a gente não perca os produtos biológicos dela. Nesse setor é o setor para um atendimento mais especializado. Então nós fizemos uma área que é a recepção do médico veterinário. Aqui ele faz a desinquinação, ele se prepara e se paramenta para cirurgias dentro do centro cirúrgico. Nessa outra área é a entrada do animal. Então o animal é preparado, ele entra trazido pela máquina, e aqui é feito o preparo do animal. Nesse local é feito o preparo do animal. Aqui é o centro cirúrgico, o animal entra da sala de preparo e o médico veterinário entra do setor da desinquinação. Então aqui nós temos o mínimo necessário para poder fazer o atendimento cirúrgico do animal. Nós temos um aparelho de anestesia inalatória com um respirador mecânico para uma eventualidade. Nós temos um monitor cardíaco, nós temos a fonte de oxigênio, que é o que vai fazer com que esse aparelho funcione e esse animal possa ser anestesiado de uma forma segura. Nós temos material odontológico e o foco cirúrgico. Então, basicamente, é o que se precisa dentro de um centro cirúrgico para atender 95% dos acometimentos a animais aqui, tanto no canil central quanto dos canis setoriais. Esse é o setor de radiodiagnóstico. Nós temos um aparelho de 300 miliamperes que também soluciona, atende a 100% da nossa necessidade. Esse aparelho, para ter uma qualidade de imagem adequada, para a gente aproveitar a qualidade de imagem que ele nos traz, nós temos uma reveladora automática, e é o que vai possibilitar com que nós façamos a avaliação do animal para saber se ele está apto radiologicamente para o trabalho policial militar. Isso é uma obrigatoriedade. Essa é uma sala toda preparada, ela tem a parede baritada, ela tem a porta de chumbo e ela está dentro da conformidade legal de uso de radiação. Nós temos uma sala de esterilização onde entra o material, onde sai o material limpo, que é onde o material é lavado, esterilizado e vai ser enviado para o centro cirúrgico. Então tem uma dinâmica de funcionamento, essa passagem de material. Então eu não posso misturar material sujo com material limpo. Então o que eu tenho que fazer? O material sujo saiu do centro cirúrgico, ele vai ser encaminhado. Então o material que sai do centro cirúrgico sujo, que é o chamado material sujo, ele vai entrar nessa área, aqui ele vai ser lavado e vai ser colocado para secar na secadora, que já está no lugar do material limpo, vai ser embalado lá, esterilizado lá, e vai sair limpo por essa porta e entrar pela área de desinquinação, que é a mesma entrada do veterinário lá. Então, com isso, a gente produz um fluxo de material sujo saindo pelo lugar de material sujo, sendo lavado, esterilizado e entrando pelo lugar de material limpo.
Nós temos o alojamento do enfermeiro veterinário que faz um serviço de 24 horas. Então nós temos um atendimento ao cão durante 24 horas, com sobreaviso do veterinário. Se o veterinário precisa ser acionado, ele é acionado e vem para cá para o atendimento, para dar continuidade no atendimento. E aqui o serviço da administração, onde são controlados as fichas de cão, onde são feitos os relatórios de atendimento, onde são feitos os processos de compra de material, tudo relacionado com a parte administrativa do serviço veterinário. Bom, doutor Maganin, eu gostaria muito de te agradecer. Eu acho que foi uma grande aula sobre o médico veterinário na polícia. Acho que o senhor tem uma função espetacular, porque os cachorros, como a gente sabe, eles estão em jogos de futebol, em vários eventos, e não só na saúde, como o senhor falou, não na saúde deles só, mas a saúde da população. Eu queria te agradecer e que você deixasse uma mensagem. Olha, primeiramente eu é que tenho que agradecer dessa oportunidade da gente de nós mostrarmos o nosso serviço aqui. Nos colocamos à disposição do público em geral e de vocês para a qualquer momento que vocês precisem sanar algum tipo de dúvida ou divulgar o nosso trabalho. E lembrar que a atividade do médico veterinário, quer seja dentro da Polícia Militar ou quer seja dentro de outra força qualquer que seja, sempre vai estar vinculada à saúde tanto do público interno, que são os militares, quanto do público externo, que é a comunidade atendida pela Polícia Militar. Obrigado, doutor. O programa Mais Saúde fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu estive aqui no canil da Polícia Militar, junto com o Quick e com o médico veterinário, Dr. Aristides Maganin, que explicou um pouco pra a gente sobre a importância do médico veterinário, as funções aqui na polícia. Então, espero que vocês tenham gostado, e se você quiser mandar uma sugestão, uma pauta, uma crítica, um elogio, o e-mail é maisaude.tv9@gmail.com. Espero vocês no próximo programa. Até lá. Tchau, Quick. Dá um beijo pra eles. Aqui, Quick. Aqui, ó. Fala tchau.